Este podcast tem o apoio da Feira Nacional de Agricultura e Atlas Agroinsurance MGA. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas de agricultura. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje vamos falar da próxima edição da Feira Nacional de Agricultura, que este ano tem como tema o grande poder dos pequenos frutos. São nossos convidados Luís Mira, administrador do CNEMA. Viva, Luís. Olá, Isabel. Joel Vasconcelos, que é o diretor-geral da Lusão Morango. Viva. Viva, boa tarde. E já repetente, João Machado, que é o Chief Marketing Officer da Atlas Agroinsurance. Seja bem-vindo. Olá, Isabel. Bem-vindos todos mais uma vez. O tema, como eu disse, que nos traz aqui hoje tem a ver com os pequenos frutos e o mote é precisamente aqui a próxima edição da Feira Nacional de Agricultura. Luís Mira, começava por si para lhe perguntar porquê os pequenos frutos como tema da próxima edição. Porque há um interesse crescente pelos pequenos frutos relativamente ao consumidor, que tem vindo a aumentar o consumo, e há uma grande capacidade de produção por parte dos agricultores em Portugal. Temos belíssimas características. Portugal, em algumas regiões, tem condições únicas para a produção, por exemplo, de framboesa. Consegue, na zona de Odmira, produzir framboesa 52 semanas por ano. E os políticos, os decisores, nunca perceberam isso, o país nunca tirou vantagem dessa sua característica, e é pena que isso aconteça. Aquilo que assistimos é exatamente o contrário. Parece que há um interesse em não deixar que estas culturas possam aumentar a sua área. Com outra característica, são culturas que têm uma margem de rendimento muito interessante, que obrigam a uma exigência na sua cultura bastante grande e muita técnica. Também tem uma vertente de exportação muito grande. Eles são na ordem dos centenas de milhões de euros. Por exemplo, o mirtilo exporta já 400 milhões de euros por ano. As frutas e hortícolas já ultrapassaram os 2.500 milhões, sem que haja uma vantagem, uma prioridade, uma atenção para com este tipo de culturas em Portugal. Nós temos um país com um clima mediterrâneo e deveria de existir um foco maior na promoção, no enquadramento, na potencialidade dessas características, através da disponibilização, obviamente, de água, mas não só, de criar condições para que Portugal fosse uma referência nessas culturas onde temos vantagens naturais para ser o número um. E nós não o fazemos politicamente, nunca houve essa capacidade, nunca houve essa visão. Eu iria mais longe, nunca houve esse conhecimento. Hoje temos esse problema em Portugal. Portanto, no fundo, aqui uma oportunidade de chamar a atenção para este setor específico e de falar sobre também as oportunidades e os desafios, não é? Portanto, exatamente, e vamos ter na feira, logo nos claustros, na entrada, um conjunto de empresas que se vai ali concentrar e que vai desenvolver um conjunto de iniciativas, de seminários, de mostras, de provas. No fundo, as pessoas vão ficar admiradas com essa capacidade que as empresas têm. Isto é tão atrativo que algumas destas empresas são multinacionais. Portanto, vamos sempre, é como a onda da Nazaré, é preciso vir cá o americano para dizer que a onda é a maior do mundo, e neste setor também são os estrangeiros que vieram identificar uma grande vantagem que nós temos, e nós ainda, a grande parte das pessoas ainda não a conhece, os políticos desconhecem, e isso é muito grave. Muito bem. Joel, passo para si. O Joel representa aqui provavelmente a maior empresa nacional na área dos pequenos frutos, a Lusão Morango, que este ano vai estar aqui presente também na feira e com este tema que é o centro das atenções. O Luís já tocou aqui em pontos que são muito desafiantes para o setor, não é? É um setor que tem crescido muito à custa do empreendedorismo dos agricultores, das empresas agrícolas. Perguntar-lhe aqui neste estado de arte em que estamos, os principais desafios do setor, mas também as oportunidades para crescer e para dar saltos ainda maiores. Bom, a Lusão Morango é uma organização de produtores. É neste momento a maior organização de produtores de frutas e legumes do país em volume de negócios, não só no âmbito dos pequenos frutos. Tem 20 anos e ao longo desses 20 anos tem sido precursora de um conjunto de inovações, nomeadamente no método de produção, que transitou do solo para substrato e que representa aquilo que é a inovação característica deste setor. Este é um setor altamente moderno, tecnológico, rejuvenescido também, que
que é muito importante para o nosso setor agrícola e que tem tido a capacidade de, nos últimos anos, independentemente dos desafios e das dificuldades, ter crescido e ter crescido muito substancialmente. O setor dos pequenos frutos foi aquele que mais cresceu nas exportações portuguesas de frutas e legumes de 24 para 25, 2024 para 25, e já tinha sido 2023 para 2024. Em 2024 representou 339 milhões de euros dos cerca de 2.500 mil milhões de euros do setor das frutas e legumes, e em 2025 representou 398 milhões de euros dos cerca de 2,6 mil milhões de euros do setor das frutas e legumes. Portanto, foi o setor que mais cresceu dentro do setor das frutas e legumes em exportações, apesar das dificuldades. E quais são essas dificuldades? A disponibilidade de água até este ano, principalmente nas regiões mais produtivas de pequenos frutos, nomeadamente o sudoeste alentejano e também o Algarve, e uma dificuldade que continua e que não vemos forma de melhorar nos próximos tempos, que tem a ver com aquilo que é o imposto indireto e não visível que todos nós pagamos, até porque grande parte desta produção está no perímetro de rega do Mira, que é Parque Natural. Era antes de ser Parque Natural, já era perímetro de rega, e que tem a ver com a questão dos licenciamentos e com a questão das dificuldades e com o inferno burocrático que um empreendedor, um empresário, um agricultor, um produtor tem que enfrentar se quiser produzir, criar riqueza, criar postos de trabalho, contribuir com receita fiscal de forma direta e indireta para aquilo que é o nosso país. E Joel, nós aqui do Parque do Mira, eu acho que eu não me canso de repetir isto. O parque surgiu já depois de lá estarem implementados o regadio, e é bom nunca esquecer que o regadio foi concebido para ter 12 mil hectares de terrenos regados e atualmente só tem 6 mil. E, portanto, houve um investimento público para 12 mil e depois o parque instalou-se lá, posso lá saber por que razão, e esse investimento está a metade da sua potencialidade. Portanto, não estamos a ultrapassar nada, não, estamos a meio daquilo que foi a concepção de um perímetro de rega há 50 anos atrás. Que estava previsto, não é? Que estava previsto. Claro. Sim, completando aquilo que o Luís está a dizer, nós fizemos questão para fazer ver ao Governo da necessidade de investimentos estruturais naquele perímetro de rega. Fizemos questão de fazer com a Ernst & Young um estudo que apresentamos no início de 2025 sobre o impacto económico que aquele perímetro de rega tem para o país. E aquele perímetro de rega, com os cerca de 6 mil hectares que estão em produção, contribuiu em 2023 com 134 milhões de euros de receita fiscal de forma direta, indireta e induzida para o Orçamento do Estado português. E se todos os hectares inscritos pelos produtores tivessem a ser utilizados, cerca de 9 mil, que não estavam, fruto das limitações de água e outras, nós teríamos contribuído em 2023 com perto de 200 milhões de euros para o Orçamento do Estado português. Ou seja, o Estado perde, o país perde, todos nós perdemos por não fazermos os investimentos de forma atempada. 2 anos dariam para pagar os investimentos que são necessários fazer de forma estrutural no perímetro de rega do Mira, que é a modernização completa de um perímetro que tem mais de 60 anos e evitar por essa via as perdas de água, que são de cerca de 40%, e a ligação da barragem de Santa Clara ao Alqueva para dar maior resiliência a todo o sistema. Já estava portanto, pensado há 50 anos. Eu ia dizer isso, estamos a falar nisso há tantos anos, não é, Joel? Eu acho não que sai do papel. Nós quisemos mostrar com um exemplo muito concreto aquilo que o país perde pela não decisão. E falamos num caso concreto, mas podemos olhar para outros, não só na agricultura, mas fora da agricultura. E é aquilo que nós precisamos no nosso setor para crescermos ainda mais, crescermos em área de produção, naturalmente, melhorarmos de forma sustentável a forma como produzimos e também valorizarmos mais o nosso produto em valor, que isso é que nos interessa também muito. Precisamos que algumas políticas estruturais sejam implementadas. A concretização dos projetos relativos à água,
e ao água que une são fundamentais, mas também a questão da simplificação administrativa no que toca aos licenciamentos da nossa atividade. É fundamental que isso seja conseguido e que seja feito, porque nenhum produtor está na disponibilidade, nenhum empresário, nenhum investidor está na disponibilidade de estar 3, 4, 5 anos à espera de um parecer de qualquer entidade, seja ela qual for. Portanto, vai investir para o outro lado, noutro setor, noutra atividade, noutra indústria. É uma questão crónica, efetivamente. Joel, tivemos aqui um ano também especialmente desafiante por causa das tempestades, não é? Que tiveram ali um impacto também aqui na produção dos pequenos frutos, não é? Eu queria que fizesse aqui um bocadinho o ponto de situação também. Sim, nós Para a produção. na maior zona de produção de pequenos frutos, que é Odmira, mas também em outras, porque o morango, por exemplo, é muito produzido também na zona do Oeste, houve um impacto de facto muito grande, muito significativo, que impactou na produção que estava para ser colhida naquele período, mas impactou também no atraso da produção que seria previsível para, por exemplo, para esta altura do ano. No entanto, e independentemente dos poucos ou quase nulos apoios para algumas regiões do país, nomeadamente para a nossa, o setor é muito resiliente. E é como uma semente, todos os anos renasce e depois de cada catástrofe tem a capacidade de renascer também, e estamos a reconstruir com muita força, muita capacidade e com uma grande esperança de voltarmos a ter um excelente ano em 2026. Não ficará colocada em causa a capacidade de produção, o que estava previsto das encomendas aos fornecedores, não fica nada perdido, digamos. Não fica. Estamos a reconstruir, estamos a reerguer e estamos com expectativa de termos um ano também ele bom. Está a ter muito impacto a inflação nas matérias-primas que estamos a sentir agora, fruto desta crise internacional. Talvez até mais impacto a médio prazo do que propriamente as tempestades, se bem que as tempestades deixaram um rastro e foi necessário que as empresas tivessem muita capacidade de resiliência para se reerguerem, mas estamos a fazê-lo e vamos fazê-lo com toda a certeza. Muito bem. João Machado, esta questão é o gancho perfeito para falar consigo, uma vez que temos aqui um ano que foi particularmente intenso no que diz respeito aqui à sinistralidade, não é? E voltar assim para perceber aqui a importância também de mitigar este risco, não é? Porque temos fenómenos climáticos que vão sendo cada vez mais frequentes e extremos, não é? E, portanto, a mitigação do risco aqui também por via dos seguros agrícolas é cada vez mais importante. Voltamos a repetir sempre a mesma conversa cada vez que falamos, Isabel. De facto, este setor em particular é um setor que tem muita tecnologia, tem uma concentração de capital enorme e produz frutos de alta qualidade e caros. E, portanto, de facto, tudo isto é uma conjugação de fatores para quando existe uma calamidade, ela ser muito grande, como estava o Joel a dizer. A resiliência do setor é uma parte importante, mas depois há instrumentos para minimizar esses impactos. Infelizmente, em alguns casos, os seguros em Portugal não estão totalmente adequados àquilo que devia ser à sua aplicabilidade a determinadas situações, mas em muitos casos eles aplicam-se. E nós tivemos este ano, mesmo nos pequenos frutos, empresas que fizeram seguros e que receberam as indenizações. E, portanto, nessa matéria, os seguros de colheitas ajudam. Também há seguros para estruturas, há seguros de vária ordem, inclusivamente de rendimento, que se podem procurar e, portanto, como falamos sempre, há aqui uma adaptação da procura das necessidades dos produtores pelas companhias de seguro. No nosso caso, como nós somos especializados em agricultura e não fazemos mais nada, é isso que fazemos. Olhamos para a estrutura do agricultor, propomos-lhes soluções e o agricultor depois decide. Neste caso, como há uma grande concentração de capital nos pequenos frutos, tanto no investimento como na produção, mesmo com taxas razoáveis, os seguros nunca são muito baratos, porque a produtividade em euros por hectare é muito elevada.
mas o custo dos seguros é diretamente proporcional àquilo que estão a segurar, ao capital, e portanto nessa matéria há muita gente que faz seguros, há muita gente que recebe prémios. A periodicidade com que acontecem estas situações é uma periodicidade que deve levar a pensar que provavelmente é natural que aconteçam acidentes nos próximos tempos, nos próximos anos, e esses acidentes devem estar cobertos. Só para lhes dar um exemplo, na Atlas, desde que criámos esta empresa, em 2021, nós já assegurámos 80 milhões de euros de capital em pequenos frutos, só em pequenos frutos, não é frutas e hortícolas, é pequenos frutos. E já pagámos 2 milhões de euros de sinistros, nomeadamente este ano, uma boa parte disso. E, portanto, estão aqui instrumentos que podem ser adaptados, são instrumentos que ainda por cima têm uma componente comunitária e do orçamento de Estado importante. Presume-se que no próximo quadro comunitário ainda vão ter mais importância, porque essa é a intenção da Comissão e eu julgo que do Governo português, pelo menos o Sr. Ministro tem vindo a falar nisso. Eu espero que possamos adaptar a legislação nacional e flexibilizá-la e não a tornar tão complicada, para que os seguros sejam adaptados a todos os setores, nomeadamente a este possam dos ser pequenos mais frutos. acessíveis também, não é? Isto é claramente uma questão, Luís Mira, esta questão dos seguros e da acessibilidade. Nós vemos muito, infelizmente, ainda muitos agricultores que sentem que não compensam, não é? Devido ao desajuste, no fundo, que existe entre o que o mercado oferece e o que eles, no fundo, podem pagar. Isabel, eu já entrei na CAP há 30 e tal anos. A primeira coisa que o professor Rosado Fernandes me pediu foi para vermos um sistema de seguros. 30 e tal anos depois estamos na mesma, porque o Estado português nunca quis investir nisso. Está a ver? A produção agrícola a nível mundial toda é ajudada de uma maneira ou de outra, com sistemas diferentes. Os americanos têm um, os australianos têm outro, os espanhóis têm outro. Aqui na Europa, se calhar, o sistema mais eficaz é o espanhol. Mas criou um sistema há 30 e tal anos em que as seguradoras não entram na pool de seguros pelo risco, o risco é todo corrido pelo Estado espanhol, elas fazem um trabalho administrativo. Porquê? Porque produzir alimentos não é produzir camisas. E as pessoas e os governos têm que entender isso. Enquanto não entenderem isso, o cidadão não percebe porque que numa catástrofe se tem que ajudar o setor, porque os seguros são incomportáveis. O sistema nunca evoluiu, tem uma parte dos apoios comunitários, mas depois os riscos estão mal calculados. Depois, enfim, é um sistema que necessitava de evoluir, mas que precisava de uma coisa que é isto não dá votos, porque isto demora anos a construir-se. Isto não se constrói de um ano para o outro. E é preciso ir construindo a pouco e pouco, ir pondo o capital e ganhando essa capacidade e fazer opções. Os espanhóis levam 40 anos de avanço, já estão a segurar até as florestas. Porquê? Porque o sistema está concebido para isto. É para ganhar dinheiro? Não, não é para ganhar dinheiro. É para evitar que nas situações de catástrofe haja problemas. Por isso é que agora houve uma catástrofe e os espanhóis tiveram compensações que nós não tivemos. Porquê? Porque tem um sistema a funcionar. Cá o governo disse que ia pensar então em criar um sistema para a capitalização de riscos para catástrofes. Venha ele. Agora, isto é uma conversa que tem, para mim, 30 e tal anos, que nunca, a CAP já fez lá dezenas de propostas, só que isto custa dinheiro e demora tempo, que é o que os políticos não querem. Querem é logo o resultado. Isso não existe. Neste caso não existe. O sistema era importante que desse capacidade à agricultura portuguesa de ter um seguro a um preço acessível. Porquê? Porque depois também não é só dinheiro, é regras. Os espanhóis, quando numa determinada região, uma comarca, metade dos agricultores faz seguro, ele torna-se obrigatório. Porque o seguro não é nenhum milagre, não é nenhuma lotaria. É um cálculo atuarial que se faz com o risco e com o número de pessoas que entram nele. Ora, se no seguro automóvel só fizessem seguro os aceleras, pois o seguro era caríssimo. E as pessoas que andam com cuidado não faziam seguro. Portanto, aqui estamos na mesma. E Portugal tem muitos exemplos disso. Agora nestas catástrofes percebeu-se que as pessoas que têm casas fora dos apartamentos não são obrigadas a ter um seguro de habitação. Isso faz algum sentido? E depois que sejam todos os contribuintes a pagar.
Não faz. Bom, mas hoje estamos aqui para falar da feira. É verdade, mas queria... E na feira eu queria destacar aqui sempre as conversas de agricultura. Vamos ter aqui uma sessão, uma conferência Ser Jovem Agricultor no dia 8 de junho. Vamos ter também uma gestão sustentável das atividades agrícolas e silvícolas no dia 9. A agricultura que gera valor, contributo do regadio para a economia e gestão, também no dia 9. Produção sustentável de pequenos frutos, também organizado pelo INIAV. E um simpósio sobre raças autóctones no dia 12 de junho. Também gostava aqui de destacar para as pessoas que nos estão a ouvir cursos de vinhos, azeites e vinagres que vamos fazer na feira. No dia 6, um curso de vinhos do mar, portanto são vinhos produzidos junto ao mar. Um curso de iniciação à prova de azeites no dia 10 e no dia 11 um curso muito curioso de iniciação à prova de vinagres. E, portanto, uma há componente aqui didática também componente pedagógica, didática, não é? nós tentamos sempre a grande literacia na maioria dos temas agrícolas dos consumidores. É inacreditável que hoje existem programas 24 horas por dia de culinária, mas não há um programa de 10 minutos que explica às pessoas como é que se produz um determinado alimento, como é que ele se conserva, qual é a melhor maneira de fazer, não. Mas eu acho que isso virá pouco e pouco. Com o tempo, sabendo. Não é? Sim. Eu lembro que mesmo sobre o azeite, as pessoas compram todos azeite extra virgem, quando a acidez no azeite não é uma coisa que seja detectável sensorialmente. Mas pronto, compram todos porque é mais caro. E há aqui muita coisa para explicar aos consumidores sobre os produtos e nós tentamos fazer sempre. Portanto, a feira também é um palco para essa literacia, não é? Para essa ligação com o consumidor. A Feira Nacional de Agricultura tem essa vertente. É uma feira que tem entre 180 mil e 200 mil visitantes. Grande parte deles são consumidores, não são agricultores. É o palco ideal para encontrar consumidores e produtores. Não é uma feira técnica, não é, mas é uma feira para fazer negócio. Os expositores que lá estão, de tratores, de equipamentos, de máquinas, vão lá para vender e vendem na feira. É uma feira nacional, onde vão pessoas de todo o país. No dia 10 de junho há pessoas que há 2 gerações que vão à feira sempre no 10 de junho, já não precisam de combinar mais nada, é um programa que já existe. Agora, as coisas evoluíram, os consumidores tornaram-se mais exigentes, isso obrigou-nos a ter um espaço de produto acabado, com provas. Nós temos mais de 30 concursos na feira, com destaque para o concurso dos vinhos e dos azeites, mas há concurso de pão, de queijo, de bolo rei, de chouriço, enfim, já é 30. Porquê? Porque a competição também eleva a capacidade de produzir e estimula que os produtores queiram sempre fazer mais e melhor. E os prémios são uma força de venda. Há ali pequenos produtores que o facto de serem medalha de ouro na Feira Nacional de Agricultura é uma grande força de vendas. Vendem tudo. E, portanto, é isso que tentamos, é mais uma ação, mas também é de marcar que os grandes supermercados, todos têm presença na feira, todos, não todos, quase todos têm presença na feira, exatamente porquê? Porque querem mostrar a ligação que têm à produção, e muitos deles têm, outros querem mostrar aquilo que contribuem para as exportações, e há já algumas cadeias que têm essa capacidade, compram um produto cá para venderem no estrangeiro, mas quer dizer, hoje precisamos todos uns dos outros, e eu acho que esse é o ponto mais relevante ali na Feira Nacional da Agricultura, ligação, não é? Mas os agricultores têm ali muitos fóruns de debate, os consumidores têm ali maneira de fazer as provas, de tomar contacto com uma realidade. E os setores, como neste caso, este ano essa oportunidade é maior para o setor dos pequenos frutos, têm a oportunidade de passar uma mensagem aos políticos, ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, assim tenham a mensagem bem preparada e objetiva, e acho que essa é uma das grandes mais-valias que a feira pode proporcionar. Joel, eu ia-lhe perguntar isso mesmo, ou seja, como é que também um evento como este pode de alguma forma aproximar a ligação dos produtores com os consumidores e também fazer passar esta mensagem política de muitos dos aspectos que o Joel aqui já apontou. Bom, antes de mais, só uma parte, dizer que me revejo completamente nas palavras do Luís Mira sobre a questão dos seguros. Relativamente à feira, a feira para nós é uma oportunidade para podermos crescer no mercado nacional, né? Sabemos desta realidade, da importância
que a feira tem, não só na ligação com as cadeias de distribuição nacional, mas também com o consumidor português. E nós, dos estudos que temos, sabemos que o segmento do pequeno fruto está a crescer no mercado nacional também, muito longe ainda dos níveis de consumo que tem no centro e norte da Europa, mas que está a crescer, e nós queremos que cresça de uma forma mais acelerada, porque não faz sentido termos um produto de excelência, dos melhores pequenos frutos da Europa e do mundo a serem produzidos em Portugal, e que isto é os que era portugueses... importante reter. É que isto é mesmo verdade. Nós não temos só o melhor jogador de futebol do mundo, temos dos melhores pequenos frutos do mundo. Mas eu pergunto, alguém sabe isto em Portugal sem serem os produtores? Só esta mensagem chega para que a feira seja bastante importante para estes frutos, porque as pessoas não têm esta noção daquilo que é a capacidade e a qualidade produtiva em Portugal. Tendo esta qualidade reconhecida por todos os mercados internacionais, reconhecida e valorizada economicamente pelos mercados internacionais, é importante que o consumidor português, que o cidadão português tenha também não só essa informação, mas também acesso a essa qualidade dessa fruta. Sabemos que naturalmente existem condições de contexto Mas convida as pessoas para ir à feira provar, que fazem a diferença, o contexto económico, o contexto dos salários portugueses, etc., que vão sempre limitar o acesso a produtos deste valor económico, mas é importante que as pessoas percebam também que este é um produto que devem incluir na sua dieta alimentar por múltiplos fatores, nomeadamente pelos fatores de terem uma dieta alimentar saudável. E portanto são estas mensagens que queremos passar. Queremos crescer no mercado nacional, queremos que Portugal tenha acesso à qualidade dos produtos que os agricultores portugueses produzem, que incluam esses produtos de uma forma mais regular na sua dieta alimentar, e queremos naturalmente que o país perceba que tem nos pequenos frutos um setor que pode crescer muito mais e pode contribuir muito mais para produzir riqueza para o país. O grande poder dos pequenos frutos. O grande poder dos pequenos frutos, portanto, é aqui o tema certeiro da próxima Feira Nacional da Agricultura. João Machado, para terminarmos, já falámos aqui da necessidade de dar mais literacia e capacitar mais para estes temas, não é? Para que as pessoas entendam realmente a importância do setor e, neste caso, em particular, dos pequenos frutos. Aqui, para fecharmos o nosso podcast, também a importância de esclarecer para a mitigação dos riscos e para a necessidade de, no fundo, acautelar melhor o negócio agrícola, não é? Sem dúvida, nós estamos sempre a repetir nesta questão da mitigação que investir num negócio da agricultura é capital intensivo. E como capital intensivo que é, deve ter uma salvaguarda. Os seguros hoje não têm essa salvaguarda na totalidade, porque o nosso sistema de seguros de facto é incompleto, mas em muitos casos cobre. E Portugal tem uma cobertura de seguros muito inferior aos países mais desenvolvidos da Europa. Os países mais desenvolvidos da Europa andam por 50% dos agricultores têm seguro. Nós em Portugal temos 6%. E, portanto, há aqui também a tal literacia que é necessária. E, sobretudo, os empresários agrícolas, agora estou a falar, digamos, daqueles que se interessam mais por estas coisas e pelas contas, desenvolverem sistemas de seguros que tenham a capacidade de ir ao encontro daquilo que eles precisam. Nós hoje já fazemos coberturas adicionais ao sistema de seguros português, porque os agricultores nos pediram. Acrescentamos, por exemplo, prazo, porque os seguros terminavam cedo demais e hoje em dia as culturas vão até mais tarde. Acrescentamos coberturas adicionais como o escaldão, que estão excluídas nos seguros de colheitas para os pequenos frutos. Agora estamos a falar dos pequenos frutos. E, por exemplo, uma coisa muito importante, que a maior parte das pessoas não sabem, a cobertura de animais selvagens, porque entre os javalis e os veados, muitos deles comem os pequenos frutos quando eles estão maduros. E, portanto, estas coberturas foram-nos pedidas por empresários agrícolas que sentem esta dificuldade e que vão à procura de uma cobertura adicional àquilo que o seguro de colheita lhe dá. É nesse trabalho que nós temos que fazer com os produtores e depois deste trabalho feito é preciso convencer o Ministério da Agricultura a incorporar estas alterações, porque quando elas estão incorporadas têm a componente comunitária, isto é, têm 60% de fundo perdido. Quando não estão incorporadas, o agricultor tem que pagar 100%. E, portanto,
há uma diferença entre pagar 40% ou pagar 100%. E, portanto, nessa matéria, o que é preciso é um trabalho e desenvolvermos sempre um contacto muito direto para melhorarmos as condições. Hoje, também há maneiras de, nos pequenos frutos, por exemplo, sem serem catástrofes naturais como aconteceram este ano, os maiores riscos são de longe a geada e o granizo, hoje em dia. A geada e o granizo, hoje, têm maneiras de se minimizar em termos técnicos. Isto é, há investimentos e há apoios para proteger as culturas, mesmo aquelas ao ar livre, da geada e do granizo. E às vezes esses investimentos, que são ainda por cima suportados pelo quadro comunitário, em parte, ajudam a que depois a taxa dos seguros venha cá para baixo, porque se tiver uma cobertura de uma rede anti-geada ou de uma rede anti-granizo ou as duas, obviamente que as taxas de seguro são muito mais baratas. E, portanto, todo este trabalho é um trabalho que tem que ser feito, mas era mais fácil fazê-lo com a ajuda do Ministério da Agricultura do que contra a legislação atual que ninguém muda e que não muda há muitos anos, como o Luís disse ali há bocado. E, portanto, só os agricultores mais interessados, só os agricultores desenvolvidos nesta matéria e que olham muito para as contas de cultura é que vão à procura de soluções para mitigar o risco e para lhes sair mais barato o seguro ou o que quer que seja. Vou acrescentar aqui que estes avisos existem, mas depois as verbas são muito reduzidas face àquilo que é a necessidade. Agora, há aqui uma característica que é importante. Hoje em dia, estas culturas têm um investimento forte, mas estes sistemas permitem que não haja catástrofes nem anos maus. Portanto, pesa um bocado no início, a questão das redes do antigranizo até se veio a revelar muito mais útil do que isso, porque descobriram, depois de as terem, que evitava escaldão, que poupava água de 25% a 35%, que tinha uma quantidade de vantagens que não eram só o granizo, que o granizo era... Adicionais, não é? E, portanto, é nesse caminho, a agricultura não pode estar num ano ter rendimento, no outro ano não ser um desastre. Não. Tem que se utilizar toda a técnica e todos os sistemas para estabilizar e para dar garantia de rendimento. Deixa-me só acrescentar aquilo que tu estás a dizer, porque isso é particularmente verdade em algumas zonas do país, não é em todo o país. O Joel estava a falar em Odmira, não temos esse problema premente aí, mas temos nas zonas D e E, que é o centro e o norte, e há muitos mirtilos aí, e muita framboesa, e que têm este risco, por exemplo, de granizo. A semana passada vimos cair granizo em grande quantidade, ontem em Portugal. Portanto, isso arrasa completamente uma planta. E, portanto, nesta matéria nós temos que ser proativos e temos que pedir a quem legisla que ponha lá as verbas e que ajuste o quadro comunitário àquilo que é a realidade. E a necessidade do setor, não é? E a necessidade do setor. Só para terminar, nós temos um quadro comunitário que aporta a Portugal mais de 1.000 milhões de euros por ano, em todas as ajudas, no quadro comunitário. O que nós gastamos em seguros dentro desse quadro comunitário são 30 milhões de euros. Portanto, também não podemos pedir um sistema de seguros muito afinado, como os espanhóis têm, porque também não pomos lá o dinheiro necessário para que ele seja afinado. Mas essa decisão do dinheiro que fica nessa medida, neste quadro do PEPAC, neste caso do PEPAC, é do Governo. É. E, portanto, nacional. É nacional, não é comunitário. É nacional e é comunitário, por isso é que eu estou a dizer que é preciso que os decisores tomem essa decisão. Muito bem, Luís Mira, vamos convidar os nossos ouvintes para ir à feira. Começa dia 5 ou 6? 6 a 14 de junho, em Santarém, das 10 da manhã às 2 da manhã, são bem-vindos para desfrutar uma boa refeição, para provar um bom vinho, um bom queijo e, obviamente, para ter o contacto com estes os pequenos frutos também. Eu só discordo ali do Joel, que ele diz por causa do rendimento. Vamos aos restaurantes todos em Portugal, todos têm manga e abacaxi, todos podiam ter frutos vermelhos, se tivessem a consciência que esse é um dos melhores frutos vermelhos do mundo. Muitos açaís há por esse Portugal, podia haver o mesmo e não são baratos. Portanto, há aqui coisas que são modas, que são mudanças que se podem fazer. Muito bem, então fica o convite feito e resta-me agradecer a vossa presença. Foi um gosto conversar convosco mais uma vez. O Agricultar fica por aqui, já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade agrícola em vidarural.pt, na nossa newsletter, na app, nas redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo episódio.
Este podcast tem o apoio da Feira Nacional de Agricultura e Atlas Agro Insurance MGA.